Lucas capítulo 13, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: e naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esse Galileu foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E Jesus continua explicando agora com uma parábola. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém? Sente-se por gentileza. Glória a Deus. Eu estava na escola, eu estava no trabalho hoje, né? Eu trabalho ali no CREF, Centro de Referência de Ensino Fundamental, ali próximo do AME, da FATEC. E uma professora que trabalha com a gente lá, era formadora, ela me questionou, ela fez um levantamento, né, algumas perguntas. Ela é católica, extremamente católica, ela estava querendo refletir um pouco acerca das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E ela disse assim: não seria um paradoxo o fato de Deus ter demonstrado todo o seu amor, todo o seu cuidado, toda a sua bondade? Estou aqui tentando trazer as palavras, não lembro bem a palavra que ela utilizou, mas ela foi trazendo esta ideia de que se Deus, Ele é tão amoroso e manifestou o seu amor de tal maneira, por que então tem na Bíblia escrito acerca do Apocalipse? Por que está registrado sobre os últimos acontecimentos, e esses serem acontecimentos tão difíceis, né, tão terríveis, e nós estamos passando por situações que nos lembram muito acerca das coisas que lá estão escritas, embora sabemos que não estamos vivendo propriamente dito num período, né, do auge daquilo que está registrado no Apocalipse, e muito menos do final, porque o final é bom, né? Como diz aquela frase, né? No final tudo termina bem. Mas para chegar a este bem é necessário um caos, né? É necessário muitas coisas serem mexidas, muitas coisas serem movimentadas. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo, Ele possa nos dar essas respostas para as nossas indagações, porque eu percebo que muitos dos cristãos hoje, eles estão perdendo até a sua fé, estão perdendo a sua convicção, estão deixando, ao invés de eles buscarem ainda mais o Senhor, eles na verdade estão retrocedendo. Por quê? Porque nós estamos fadados, nos dias de hoje, acerca de alguns ensinamentos, e esses ensinamentos estão fazendo com que a nossa cabeça fique confusa. A gente percebe que Deus,
Ele está manifestando nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a sua soberania, a sua grandeza. Nós falamos de Deus com temor e tremor nos dias de hoje. Por quê? Porque a todo tempo a nossa vida está em risco. Nós estamos começando a conhecer o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus Sidequenu, né? Ou Tsidikenu, como alguns gostam de dizer, o Senhor Justiça. O Senhor que é um Deus santo, um Deus zeloso, um Deus que a Bíblia diz que Ele é tão puro de olhos, que Ele não pode contemplar o pecado. E eu dizia para essa professora, Jesus, quando estava lá no meio daqueles 2 ladrões, já sem forças, as suas últimas palavras foram, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus estava dizendo isso? Sendo que ele o tempo todo estava se relacionando com o Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, quando você olha para mim, você vê o Pai. Quando você vê o Pai, você me vê. Então Jesus, ele tinha um relacionamento profundo, íntimo com o Pai. Mas naquele momento da cruz, que ele estava carregando todos os nossos pecados, que ele estava carregando todas as nossas mazelas, que ele estava carregando toda a nossa culpa, neste momento, Jesus estava sendo desconectado, desligado, ele estava perdendo a sua comunhão com o Pai, e nesse momento de desespero, ele grita e ele diz, por que me desamparaste? Porque Deus, ele é santo, e ele não pode olhar para o pecado. Deus, ele é puro, Deus, ele se ira pelo pecado, e é importante sabermos acerca disso, porque irmãos, Deus ama ao pecador, Deus ama aquele que ele criou, mas ele não ama, irmãos, o pecado, ele não ama a concupiscência, ele não ama a mentira, o engano, ele não ama, irmãos, o fingimento. Deus, ele é santo, e naquele momento Deus estava manifestando a sua santidade, e quando Deus manifesta a sua santidade, ele repugna o pecado, e aí ele manifesta a sua ira, e a ira nada mais é do que a reação da sua santidade. Como eu disse, Deus é puro, e ele precisa mostrar que ele é puro, e essa pureza de Deus, ela é manifesta através de quê? Muitas vezes da sua ira. A Bíblia descreve que Davi, ele havia colocado no coração dele, aquele que era amado do Senhor, colocou no seu coração, fazer a contagem do povo. Deus sabia a intenção do coração dele, não que é pecado eu contar quantas pessoas tem na igreja, né? O meu poder de persuasão, coisas desse tipo, não é isso a ideia, a questão aqui era o coração de Davi, porque Davi estava se sentindo maior do que era, Davi estava se colocando como mais poderoso do que era, e Deus permitiu que uma doença entrasse no meio do povo, e morreu muita gente, até que Davi resolveu então se arrepender de seu pecado, apresentar um sacrifício a Deus, para que a mortandade acabasse. O que era aquilo, irmãos? Era a manifestação da santidade de Deus, a ira do Senhor se manifestando. Como isso se dá? Se dá da seguinte maneira, Deus tira a mão dele. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, Deus tirou um pouquinho a mão dele sobre o Brasil, começa a acontecer um monte de coisa. Deus não faz nada, irmão, Deus só tira a mão, a única coisa que ele faz é tirar a mão, e aí o diabo ele cumpre a sua missão, que é matar, roubar e destruir. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo,
E ele está aproveitando, irmãos, de todas as maneiras agir. E você pode perceber que não é só Covid que está matando, está morrendo gente de tudo quanto é jeito, irmão. Não é só isso que está acontecendo. Muitos estão se desviando, muitos estão se afastando da igreja, muitos estão se perdendo. O inimigo está trabalhando de todas as formas, mas Jesus, ele continua firme ali intercedendo por mim, por você. Ele é o nosso mediador, ele está do lado do Pai, dizendo: Pai, ali ainda tem alguém que me serve. Senhor, dê força para ele, guarda ele, livra ele, esteja com ele, ainda que entre pela cova dos leões, ali o Senhor está ali para fazer os leões dormir. Ainda que entre pela fornalha, Deus envia o quarto homem e dá livramento. Por quê? Porque ele cuida daqueles que servem a ele em espírito e em verdade. Irmãos, e aí os discípulos, assim como nós, eles ficaram sabendo que Pilatos havia dado ordem para matar. E eram quem, irmãos? Eram judeus que estavam apresentando sacrifícios a Deus. Olha isso, irmão. E eles estavam adorando a Deus. Mas segundo aqui, alguns dizem que, na verdade, eles estavam quebrando algum dos princípios, ou alguma das leis romanas, no momento da adoração a Deus. Já visto que nós tínhamos, neste período, muitos conflitos, principalmente das classes religiosas, saduceus, zelotes, alguns grupos que tinham a ideia de que Deus não estava feliz com Roma e que eles tinham que tirar de qualquer maneira o jugo romano. Então Pilatos, sabendo disso, eles estão fazendo o quê? Estão sacrificando ao Deus deles. Estão adorando lá o Deus dele. Então manda matar todo mundo e mistura lá com o sacrifício que eles estão fazendo. E alguém coçou a cabeça e disse: mas como assim? Não estava servindo a Deus? E aí foram no mestre, para o mestre dar explicações acerca daquilo. Como é que Deus permite? Como é que Deus deixa isso? E aí Jesus, irmãos, ele traz a consciência de seus discípulos aquilo que é mais importante, aquilo que é mais sério. Por quê? Porque o fato de morrer, irmãos, nos amedronta. Irmão, não tenho medo de morrer. Quando chega pertinho, irmão, você começa a ter. Você começa a fazer, Você começa a refletir. Você faz um resumo da sua vida. Você lembra de quando você tinha 5 anos, 6 anos, você começa a pensar. E aqui, irmãos, estava intrigando os discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles acabaram de assistir um homem que dá ordem para matar filhos de judeus, filhos da promessa. Pilatos, um romano, uma pessoa que era considerado um gentil, um impuro, um imundo, e dá ordem para matar alguém que era tão santo como um judeu. Como é que Deus deixa isso? E aí, irmãos, Jesus dá uma resposta para eles. Veja comigo o versículo de número 3. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes todos, de igual modo perecereis. Jesus não estava trazendo aqui, irmãos, a doutrina da retribuição. Jesus não estava querendo amedrontar os seus discípulos. Jesus estava tentando mostrar para eles que era necessário arrependimento. Essa palavra, irmãos, você está tendo aqui a alegria e o prazer de ouvir neste altar, porque nós temos um pastor que teme a Deus e que está preocupado em levar as pessoas para o céu. Mas essa palavra aqui fugiu de muitos altares. De muitos altares não se fala mais acerca de arrependimento. E a mensagem de Jesus sempre foi essa. Jesus pregava 2 coisas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Jesus pregava acerca de quê? Jesus pregava acerca do inferno. Ninguém falou mais de inferno na Bíblia do que Jesus. Essa era a mensagem do Senhor. Por quê? Porque Jesus se preocupa não com esta vida somente, mas com a nossa vida eterna. E se não houver arrependimento, ninguém vai entrar na vida eterna com o Senhor. Agora, irmãos, olha como a mensagem de Jesus sempre foi arrependimento. Leia comigo Lucas capítulo 24, versículo 47. Agora aqui Jesus já morreu, já ressuscitou, voltou, está instruindo, são as últimas instruções de Jesus a seus discípulos. Quem está descrevendo isso é Lucas. Lucas está registrando isso por quê, irmãos? Porque Lucas, ele vai trazer todas as informações, ele vai levantar todas as informações, porque ele não está no templo em que as coisas acontecem. Então ele volta em Jerusalém, ele volta na Galileia, e ele começa a levantar informações dos próprios discípulos, dos discípulos mais velhos, para que eles descrevessem o que aconteceu. Então Lucas é um livro maior, porque tem mais informações acerca daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo falou. E olha que Jesus disse aqui, olha, versículo de número 47, e em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então qual é a missão da igreja? Pregar arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. É o que nós devemos pregar. É por isso que Deus está chacoalhando o mundo. É por isso que Deus está mexendo até com a igreja. Porque a igreja precisa estar no centro da sua vontade. Irmão, só vai sobreviver igrejas de Cristo que estiverem no centro da sua vontade, pregando aquilo que Jesus determinou. É chegado o reino dos céus. É importante que haja arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, irmãos, não é o simples fato de você chorar. Que às vezes para a gente saber o que é, a gente precisa saber o que não é. Tem gente que pensa que é chorar. A Bíblia diz que Saul, ele chorou, ele demonstrou, mas ele não estava arrependido. Esaú, depois que vendeu o prato, depois que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas ele não se arrependeu. O choro não é suficiente. Então o que é o arrependimento? Arrependimento é a mudança de mente, é a metanoia, é você mudar de pensamento acerca da sua própria vida, é você permitir que Deus comece a te conduzir, e não você querer conduzir a Deus. Jesus disse, é necessário que vocês se arrependam. Então, enquanto não houver mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de ações, essa pessoa, ela está fadada a perecer. E quando Jesus está falando de perecer, Jesus está falando de morte que não é a morte física somente, mas a morte espiritual. Jesus, ele sempre tratava das coisas espirituais. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Paulo, ele tenta traduzir isso, lá no livro de Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável, que é o vosso culto racional a Deus. E ele diz mais, e não vos conformeis com este mundo, antes renovai-vos a vossa mente, e sabei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conformar com este mundo é mudar a sua mente, é mudar o seu comportamento, é mudar as suas ações e as suas atitudes.
Agora, irmãos, nós estamos buscando a Deus, não para que Deus nos transforme, mas para que Deus transforme as coisas que estão à nossa volta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós queremos transformar as coisas que estão à nossa volta, a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, tudo que está, a nossa roupa, a nossa vestimenta, nós queremos mudar as coisas que estão à nossa volta, mas na verdade Cristo quer mudar o nosso interior, tirar a velha natureza e nos fazer nascer de novo. Deus não vai, irmãos, se submeter à minha vontade. Deus até ouve a minha oração. Deus até escuta a minha oração. Deus até ouve o meu clamor. Mas Ele é soberano. Ele é aquele que resolve, que decide. E vocês estão vendo, irmão, quantas pessoas eu orei. Jesus cura. Jesus faz um milagre. Ainda no último instante, Deus, Tu é poderoso. E Ele é poderoso mesmo. Ainda assim, no último momento, Senhor, Tu podes fazer um milagre. E Ele pode fazer mesmo, como a gente viu Deus fazer milagres em muitos irmãos aqui desta igreja. Mas se Deus disser assim, não, eu não quero, é eu que decido, porque eu sou soberano, eu sou grande, você é servo, você está para servir, é Ele que resolve. Eu ouvi um testemunho de um irmão. Ele é lá da região do Heliópolis, São Paulo. E a esposa dele teve câncer, por 3 anos ficou fazendo tratamento, e esse irmão, ele estava orando, e ele era pastor da igreja, e a mulher dele estava envolvida, e ele disse, minha mulher era maravilhosa, minha mulher me ajudava, minha mulher era uma santa mulher de Deus, e nós estávamos orando. Só que depois desse tempo, o Senhor decidiu recolher minha esposa. E eu fiquei indignado com o Senhor. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou isso? Isso toca muito meu coração, irmãos. E aí ele foi e pediu para o irmão, o primo, parente dele, cuidar da igreja, porque ele estava sem estrutura. Ele estava sem condições de continuar pregando, falando da palavra de Deus. E então esse pastor, ele foi indo, voltando, e ele estava numa vigília orando, e ele disse que ele nunca tinha tido uma experiência com Deus dessa maneira. Ele disse que Deus ali o arrebatou, e quando ele se deu por conta, ele estava num lugar espiritual, e ele viu uma batalha, e ele ouviu uma voz dizendo assim, está vendo como que é o mundo espiritual? Ele via alguns anjos, e ele via vários demônios, e aqueles anjos estavam batalhando contra os demônios. E ele estava entendendo que era importante a oração, era importante buscar ao Senhor. E aí Deus tirou ele daquela situação e o colocou num outro lugar. E ele é um lugar muito lindo, ele descreve, e ele disse, Senhor, não tenho palavras para fazer menção daquilo que eu vi. De repente, irmãos, ele viu que o Senhor estava próximo, ele não olhou o rosto, ele disse assim, eu sabia que era o Senhor. E eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, por que o Senhor levou a minha esposa? Que foi a pergunta mais, que ele queria uma resposta. Senhor, por que o Senhor levou a minha esposa? Ela era uma bênção, ela me ajudava, estávamos fazendo a obra de Deus junto. Ele disse que o Senhor virou para ele, numa voz calma e suave, e o Senhor disse para ele assim, porque eu quis. E na mesma hora o Senhor mostrou a esposa dele num corpo glorificado. Ele disse, não tinha mais nenhuma relação, eu vi que ela estava muito bela, mas o Senhor disse com aquela voz, porque eu quis. Deus está mostrando, irmão, que Ele é soberano, é Ele que quer, Ele faz do jeito que Ele quiser. E se o Senhor está levando alguém, irmão, pode ficar tranquilo, que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Essa pessoa vai viver uma vida eterna com Deus. Agora, irmãos, na mente dos discípulos, já estou encerrando meu tempo, já foi, irmãos. Na mente dos discípulos de Cristo, que estavam enxergando só neste prisma, que estavam enxergando só nessa perspectiva, alguma coisa estava errada. Por quê?
Porque havia 18 galileus que estavam trabalhando numa torre. E a torre caiu e matou todo mundo. Uma catástrofe. Como é que se explica isso? A explicação era simples. Provavelmente eles eram mais pecadores do que os outros. Provavelmente era a justiça de Deus agindo ali. E Jesus tira o foco deles e diz para eles assim: olha, vocês viram o que aconteceu? Se não vos arrependerdes, perecereis da mesma forma.